Cadê meu sexto ano? Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de sustentabilidade. Vocês já observaram aí o tempo hoje? Como é que o dia se apresentou para vocês? Tem gente que está acordando ainda, estou vendo aí que tem gente que ainda está agarrado com o lençol, tomando aí o leite matinal, o iogurte, essas coisas todas. Vamos embora, começando aqui, vocês já tiveram a aula, né, de ciências, agora vamos trabalhar com a sustentabilidade, né? Quem está aqui comigo é Melise, tá fazendo aqui a interpretação, né, para as libras, deixando nossa aula bem mais acessível. E ó, hoje eu tenho aqui uma convidada, eu convidei ela a estar aqui comigo, especial, professora Cláudia Albuquerque está aqui comigo. Dá o teu bom dia de novo, Olá, né, para o sexto ano. de novo, estou continuando aqui, sexto ano. Não se assustem, viu? Mas estou aqui dando um apoio aí a professor Armando, tá certo? Vamos nessa aula hoje, vamos mergulhar nessa aula aí, ver o que é que ele tem para a gente, tá certo? Terminamos a de ciências, mas continuamos aqui com o professor Armando, tá certo? Fiquem aí na telinha. Beleza, valeu, Cláudia. Então, porque a aula da gente dialoga bastante, as matérias da gente vão dialogar bastante hoje, a professora Cláudia vai trazer esse olhar, né, das ciências para a gente. Então, já começando, o título da aula de hoje será Incêndios e seus impactos. Então, a gente vem estudando aí os impactos da ação humana na natureza, né? E vamos aprofundar hoje a ideia sobre incêndio, né? Será que incêndio e queimada é a mesma coisa? Já coloca aí essa pergunta inicial, beleza? Ó, então, como eu disse, a gente sempre começa recordando, né? Nós trabalhamos aqui, estamos trabalhando os impactos ambientais, então a gente tem aí, né, o derramamento de óleo, aquecimento global, que foi o que a gente falou, né? A gente tem a perda de solo, a poluição dos oceanos, resíduos sólidos, né? Poluição dos corpos hídricos e incêndios, né? Então, os incêndios também precisam ser analisados sob essa ótica, né, das mudanças climáticas, sobre essa ótica do impacto ambiental também, né? E a gente já viu aqui o que é impacto ambiental, né? A gente sabe que é aquela ação, né, aquela consequência de uma ação que vai gerar aí perdas, que vai gerar alteração das qualidades, né, dos elementos da natureza e perdas, claro, para as pessoas, né? Perdas de vidas, perdas materiais, econômicas, por aí vai. Beleza? Então, ó, muitas vezes a gente viu que essas perdas elas são geradas pela própria humanidade, mas acontecem em outros lugares. Foi o que a gente falou do global e do local, né? Então, muitas vezes está acontecendo ali uma alteração numa determinada região e as consequências daquela alteração vão ser sentidas mais ao sul, mais ao norte, mais a noroeste, né? Só para aí ficar nos pontos cardeais, né? Então, ó, pergunta: qual a diferença entre incêndio e queimada? Vocês já pararam para pensar isso? Existe isso, vocês sabiam? Então, veja, a gente vai analisar isso hoje, né? O que é que vai ser esse impacto, né? Vamos começar por queimadas, vai chegar aí na tela para vocês o conceito, tá? Ó, as queimadas são uma prática de limpeza e renovação de áreas, sendo mais comuns na zona rural. Podem ser naturais ou causadas pelo ser humano. Então, as queimadas, né, alguns biomas, né, a professora Cláudia, acho que ela pode até trazer isso. Professora Cláudia, o cerrado, né, ele é um bioma que ele é adaptado à queimada, naturalmente? Sim. Ele né? Você consegue trazer para a gente alguma explanação sobre essa adaptação? É porque a região que ele ocupa, né, ele é uma região de seca, na verdade, e fica mais fácil de queimar do solo, a vegetação. Então, qualquer aquecimento ele vai gerar as queimadas e aí destruir realmente todo o cerrado. Beleza. Então,
o cerrado, minha gente, ele evolui, né, como a professora Cláudia falou, a vegetação se adapta ao clima. Então a gente sabe que o clima tropical, ele tem uma estação seca e uma estação chuvosa. Nessa estação seca, foi isso que a professora falou, ele vai o quê? Vai ter uma tendência, né, e seca não é só de falta de chuva, não, é a umidade do ar também, é diminuição dos corpos hídricos, então é seca em todos os níveis. Então isso vai fazer com que, ó, o mato fique ali seco, aí o sol intenso, às vezes esses lugares também vão ter tendência, né? Às vezes não, tem tendência a ter muito raio. Então, a vegetação do cerrado, ela vai evoluir para se adaptar a esse tipo de evento. Então, é muito diferente, né? Se recupera muito mais rápido. Então, as árvores são espaçadas, né? Para não haver tanto impacto. A casca é mais grossa, tá? Então, a maior parte das espécies que são endêmicas do cerrado, ou seja, que são originárias do cerrado, são também, em sua maioria, adaptadas a esse processo natural de queimadas. E o outro ponto, né, é o ponto antrópico. Então, muitas vezes, né, se tem uma grande área para fazer a plantação, né, eu ia dizer horta, mas horta é um negocinho que a gente faz no canteiro, né, para fazer a plantação, então, se precisa ali cortar a vegetação e para limpar, né, ou seja, para retirar ali, para reduzir a presença, a massa vegetal, eles queimam. Então a gente vai detalhar mais isso aqui daqui a pouco, tá? Ó, observa aí um tipo de queimada, tá? Que é, segundo a imagem da foto, foi uma queimada controlada, né? Então uma queimada para justamente... Então vocês percebem que a vegetação que está sendo consumida pelo fogo, né, é uma vegetação rasteira, né? Muito provavelmente a vegetação que a gente está falando aqui do cerrado. Beleza, pessoal? Então, só para a gente começar a visualizar isso aí, ó. Com relação às queimadas, a legislação brasileira autoriza essa prática desde que seja controlada, né? Tanto para pesquisa científica ou, como a gente já falou, para a produção agropastoril. Então, para poder realizar queimada, veja só, para poder realizar queimada você precisa ter uma autorização, tá? E quando essas queimadas se descontrolam, aí é onde está o ponto. Aí elas vão se caracterizar como incêndios. Vou até dar uma tranquilizada, né? Uma desacelerada. Então, ó, para vocês entenderem, para um produtor rural, ele queimar uma grande área, ele precisa ter uma autorização, ele precisa provar que, primeiro, aquela é uma técnica que vai ser justificada. Depois ele precisa provar que tem formas de controlar, né? Que tem aí, deve ser concedido algum tipo de certificação, né? Adequada. Então, no momento que a pessoa foi lá, botou fogo numa região, numa área que ele pretende abrir um pasto para botar gado. Então, o que é que vai acontecer? Aquele incêndio ele não foi adequadamente controlado, aquela queimada não foi adequadamente controlada, vai virar o quê? Vai virar um incêndio. Então, o incêndio é que a gente vê muitas vezes, né? O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que fica na região de Cerrado. Muitas vezes a gente vê que esse parque ele vai sofrer com incêndios. Então, como é um parque nacional, minha gente, não pode botar fogo lá. Então, se está pegando fogo, ou é por uma questão natural, ou algum produtor próximo começou a realizar uma queimada, essa queimada não foi adequadamente organizada, a queimada foi adequadamente queimada, não foi adequadamente organizada, não teve um manejo ali, e aí o que é que acontece? Vai virar um incêndio, muitas vezes aí, né, vitimando animais, né, vitimando pessoas também, estão causando prejuízos econômicos, destruindo linhas de transmissão. A gente vai ver as consequências daqui a pouco. Eu vou só dando aqueles toques ali, ó. Ó, as condições do tempo, isso é importante. A gente considerou os aspectos econômicos e sociais, agora vamos considerar outros aspectos naturais, tá? Então, ó, as condições do tempo podem agir como catalisador, tá?
esse catalisador... Joga aí na tela, por favor, Juninho, o pessoal ver isso. Esse catalisador, né, como a baixa umidade relativa do ar, né, as elevadas temperaturas, chuva forte com raios, né, que podem gerar faísca e espalhar o foco do incêndio. A vegetação seca também pode criar condições para a ocorrência de queimadas. Então, aí sintetizando, tá? Sintetizando esses fatores que a gente abordou aqui. Aí, minha gente, você já pode parar e pensar, bom, se esses fatores são os principais, não é comum a gente ter incêndio na Amazônia, percebe? Então, quando a gente vê aí, a Amazônia está em chamas, então a gente tem que abrir o olho, ó, beleza, a Amazônia pode estar pegando fogo, ninguém está dizendo que não ocorra, mas daí a ser natural, precisa de ter um período de seca prolongado na Amazônia. A Amazônia já tem um clima diferente do clima tropical. A gente está bem em geografia hoje. Tem um clima diferente. Então, no clima da Amazônia, é o clima equatorial. Então, um clima que vai ter chuva, né? Todos os meses do ano vão ter uma quantidade razoável de chuva. Então, é diferente, né, do clima tropical, que é o clima do Cerrado, vai ter uma estação seca, sem chuva nenhuma. Então, quando a gente escuta falar, tá pegando fogo na Amazônia, por exemplo, né? A gente, com as mudanças climáticas, a gente está falando das mudanças climáticas, tá pegando fogo no Alasca, né? A gente falou sobre isso. O Alasca é lá na região polar, percebe? Então, a gente tem que escutar essas notícias aí e pensar, nossa, esse lugar é extremamente frio. O que é que está acontecendo para pegar fogo ali? E aí é onde a gente, né? Esse conhecimento ele já ajuda a gente a ficar, ó, de olho aberto. E agora vocês, né, de casa estão preparados e preparadas para isso. Joga esse gráfico aí na tela que ele é bem interessante. Tem muita informação aí, tá? A gente vai analisar com calma. Não vai dar para ver tudo, né? Mas vamos focar aí primeiro nesse mapa que a gente tem à direita da sua tela aí, tá? Perto de Melise aí, você pode ver o mapa do Brasil. E esse mapa está circundado, né, por partezinhas aí coloridas. Isso é um gráfico, né? Então, esse mapa ele está mostrando os focos das queimadas no Brasil. Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai ter uma concentração justamente aí, né, nessa faixa de transição, aí no centro, né, centro-oeste do Brasil, né, pegando aí um pouco da região norte, do Maranhão, né, Tocantins, o oeste da Bahia, né, o Mato Grosso inteiro. Então, veja, isso são áreas de queimadas. Então, as queimadas aí, elas estão colocadas tanto como natural, né, como queimada humana, tá? E aí, nesses gráficos que está circundando aí o mapa do Brasil, nós temos, né, vocês conseguem ver aí, tem uma partezinha, volta aqui para mim, para mostrar para o pessoal. Tem uma partezinha aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha aqui amarela são as áreas de pastagem, ou seja, áreas destinadas a pastagem. Então, aqui em cima, nessa região verde claro, nós temos formação savânica, que é o cerrado. Aqui, ó, nessa outra região do mapa, que também tem uma grande porcentagem, tá? 28% é a região campestre, né? As áreas de campos. Já do outro lado, a gente vai falar de formação florestal. Ou seja, 30%, ou seja, a maior parte das queimadas no Brasil ocorrem em áreas de pastagem. Logo, nós compreendemos que, a partir desse gráfico, a maior parte das queimadas são queimadas induzidas pelo homem, não é? Porque essa área de pastagem é a área que vai ser utilizada para uma atividade econômica. Aqui, ó, a gente vai passar daqui a pouco, o Juninho vai jogar na tela, mas eu quero que vocês observem essa região aqui, ó, área queimada acumulada. Então, vai ser um acumulado histórico, beleza? Vamos lá, ó. O primeiro aí é o cerrado. Então, a gente tem uma acumulação, né, de cerca de 73%, 73,3% do cerrado já foi impactado, tá, por diversas atividades, dentre elas as queimadas. A Amazônia, 69%. Então,
Veja que essa região, né, esses biomas, são os biomas que correm maior risco. Que a gente está falando aqui, minha gente, só das queimadas. A gente não está falando nem de agrotóxico, a gente não está falando da retirada da vegetação, né, do desmatamento. Então, percebam como é fundamental a gente analisar cada tipo de impacto, né, cada atividade que vai gerar impacto ali, para perceber o todo. Ok? Então, fiquem ligadinhos, a gente vai... Professora Cláudia, dados que chocam, não é isso? Chocante, professor. E a gente analisando que você nem falou em agrotóxicos, né? E à medida que a gente queima o solo, a gente está acabando muitos nutrientes que estão presentes ali, né? Então, é uma contradição. Você usa o solo, vamos dizer que você vai para o pasto, mas ao mesmo tempo você queima, e é uma poluição que é solo, ar, água. É uma poluição que não atinge só ali aquele local. Então, é importante que a gente tenha realmente esse alerta, né, professor? Fique alerta, assim, até na sua casa. Se você vai fazer uma horta, não toque fogo naquele resto. No lixo também. No lixo. Então, você pode ter essa prática já na sua casa. Não, mas é uma área pequena. Mas você já está contribuindo para o meio ambiente, evitar essas queimadas. Nas escolas, que às vezes alguns funcionários têm mania também de queimar. Então, vamos ter esse hábito, gente, de não queimar, porque ali você está produzindo uma grande quantidade de fuligem, agredindo o solo. Depois, se você vai plantar aquele solo, você vai ter que repor aqueles nutrientes que se acabaram ali naquela queimada, não é, professor? Exatamente. E, ó, essa aula ela tá vindo agora, não é por acaso, não. Porque o período de queimada nessa região vai ser de julho a outubro. Então, a gente está começando a entrar no período das queimadas nessa região. Então, fiquem atentas aí, porque, infelizmente, né, todo ano surgem notícias sobre esses eventos, tá? Então, como a gente já vem falando aqui, vamos abordar algumas consequências. Vejam só, a gente tem como consequências os problemas respiratórios, o agravamento daqueles existentes, né, principalmente em crianças e idosos. Minha gente, é muito sério isso, tá? E esse aí é como a professora Cláudia falou, não é só naquele lugar, né? Porque a fumaça e a fuligem, elas vão se espalhar por quilômetros e a gente vai ver isso daqui a pouco. Ó, redução da visibilidade, podendo provocar acidentes. Então, infelizmente, eu já vi, né, na região que tem aqui, né, a região canavieira, no período do corte da cana, normalmente eles causam ali uma queimada, justamente para poder queimar a folha, né, que tem uma propriedade urticante, né, que coça, que arranha, que corta. Então, para facilitar o trabalho manual, eles causam uma queimada ali. Então, já vi, porque é uma região muito grande, então um fumaceiro danado, já vi assim na estrada uma colisão, infelizmente, acontecer. E a quantidade de fuligem que sai dali, né, professor? Atinge regiões muito distantes até, locais bem distantes. A morte de animais que estão ali presentes. Exatamente. Revendo também dos nutrientes daquele solo, que eles depois vão repor, né, todo um trabalho. E que eu acho que deveria ter alguma lei, realmente, já que a gente vai falando em lei, professor, de evitar as queimadas da cana. Mais forte, né? Algo Mais que forte, mais intenso, atuasse mais diretamente, né? Diretamente, porque existe uma questão de trabalhador, né, empregatício também, a questão de trabalharem por produção. Então, se mudasse essa questão aí, talvez a gente evitasse mais as queimadas da cana também, que realmente é uma grande agressão hoje. Pois é. E eu lembro um detalhe, né, que a população que vai sofrer com isso, normalmente é a população, né, trabalhadora, camponesa, que vive ali nos entornos desses lugares, né? Então, fica aí ainda esse detalhe, que é o pessoal que vai ter menos acesso a tudo, né? Menos acesso à saúde e por aí vai. Então, ó, desmatamento e a perda da biodiversidade, né? Como a gente já viu, né? Cenas muito tristes, né? De animais ali em estado de profunda dor, né, por causa das queimadas. Então, é justamente
são cenas, né, que servem para conscientizar, né, que a gente vê isso e não consegue, quem não se sensibiliza realmente tem que refletir profundamente o seu papel, né, de humano. Então, ó, mudança na qualidade dos solos, a professora Cláudia chamou muito a atenção da gente para isso agora, né, porque depois vai precisar usar produto químico de fora dali para repor, então já causa uma alteração, né, aumento da erosão dos solos, porque justamente enfraquece, desequilíbrio dos ecossistemas, né, transformando os ciclos naturais. Isso é muito importante, minha gente. A gente viu aqui a questão dos ciclos, né? A gente viu que a água tem ciclos que interferem na atmosfera, que interferem no solo. Então, tudo, né, no planeta funciona por ciclos, tá? E esses ciclos, eles vão receber alterações mais intensas, naturais, né? Mas a presença humana, ela vem causando, vem acelerando essas mudanças de ciclos. É o que a gente viu aqui com o efeito estufa, é um exemplo disso. Ok? A emissão de poluentes na atmosférica, aumentando aí o aquecimento global, né? As mudanças climáticas. Então, é um ciclo que se retroalimenta, né? De impacto, de pressão ao sistema natural, que vai se retroalimentando, né? Uma coisa vai levando a outra e, infelizmente, não leva a nada positivo. A gente está vendo aqui só a coisas negativas. Tem uma informação importante aqui para vocês, ó. Existem técnicas históricas, né, como a coivara, né, ou os aceiros, que é justamente essa técnica que a gente está vendo aqui, né, que é uma técnica indígena, né, mas essa técnica indígena não é utilizada para queimar latifúndios, né, grandes áreas. É uma técnica utilizada para queimar áreas de menor extensão. Então, observa aí, esse aceiro, né, ele é feito da seguinte maneira. Vocês conseguem ver aí, no lado mais à esquerda da tela, né, que existe uma área central, um quadrado central, perfeito, valeu, Juninho. E aqui ao redor, uma área que teve a sua vegetação retirada. Por quê? Porque ó, as pessoas vão colocar fogo nas áreas limite e esse fogo ele vai consumir, chegando ao centro e se anulando. Então, veja, isso é uma sabedoria popular, isso é uma técnica, né, que lá atrás, quando os povos eles não tinham conhecimento científico, né, porque eles tinham conhecimento empírico, a sabedoria da observação e da vivência, da existência, da coexistência com aqueles biomas, eles desenvolveram essas técnicas. Por quê? Porque, além de queimar áreas, né, diferentes, eles não iam ficar queimando no mesmo lugar, porque isso sim impacta na oferta de nutrientes, né? Eles iam queimam, deixam a área em repouso, depois queimam outra e por aí vai. Então, quando escutar falar de que quem bota fogo é os povos, mas eles botam fogo com sabedoria, estão fazendo isso há muito tempo. Então, só para vocês observarem aqui, né, um exemplo desse tipo de técnica, né, você vê que tem uma área bem limpa ao redor, né, tem uma área bem demarcada justamente para que o fogo ele consuma somente a área que foi destacada aí para ser queimada, né? E aí, minha gente, eu vou destacar aqui para vocês, né, o dia 16/9/2020, né, que foi próximo aí foi aquele ano bem peculiar, né, de 2020. Então, naquele período, nós tivemos um evento aqui no Brasil chamado Dia do Fogo. Esse Dia do Fogo foi quando alguns produtores, principalmente latifundiários, do sul do Pará, né, e da região ali do Mato Grosso, como é que eu posso dizer? Eles combinaram, né, para no mesmo dia, na mesma semana, né, assim, com um espaço de poucas horas de diferenças, eles iniciarem incêndios em diferentes áreas. E aí a gente vai analisar, e eu quero que vocês sempre analisem isso do ponto de vista daquilo que a gente vem vendo, do impacto local, né, do efeito local no global, numa área maior. Então, isso aqui que a gente consegue ver, essa área destacada, é uma área de fumaça que foi gerada por esse Dia do Fogo. Então, essa fumaça, joga aí, Juninho, para eles verem de perto. Então, essa fumaça, né, ela foi gerada num período único, tá? Então, vocês veem que ela ocupa uma grande área aí, e aqui no Brasil, ó. Dia do Fogo, tem aqui um QR Code, tá? Se o professor ou professora estiver vendo essa aula, quiser utilizar essa matéria,
na sua aula, né? Tá aí o QR Code, é só apontar o celular, né? Vê aí no YouTube depois, dá lá o joinha também. Aponta o celular e vai para a matéria, para ler a matéria. Então, ó, esse Dia do Fogo, para as regiões sudeste, né? Em algumas cidades da região sudeste, foi o dia em que o dia virou noite. Eu não sei se o pessoal do sexto ano, né, talvez fosse muito jovem para lembrar disso, mas perguntem aí, né, se tem um irmão mais velho, um irmão, um primo, tio, tia, pai, mãe, vovô, todo mundo, alguém, professor, pergunta a alguém, vocês lembram de um dia lá em 2020 que teve um dia que virou noite? Isso aconteceu aqui em Pernambuco? Não aconteceu. Foi na região sudeste do Brasil, né? Por quê? Porque a gente já percebe a relação das massas de ar, né? A gente já percebe o canal de circulação de vento que a gente vai ter, né? Então, o negócio aconteceu na região, um pouco na região norte e na região centro-oeste também, e aí o vento levou para onde? Para a região sudeste. Então, observa aqui, ó, isso aqui é uma foto deste dia, tá? Você vê que está bem escura aí, né, a foto, porque isso era de dia e ficou assim, né? Há 2 anos, a fumaça dos incêndios criminosos na Amazônia viajava milhares de quilômetros até o sudeste. Você se lembra? Então, essa matéria aí foi desse site Agro é Fogo, né? Que tem aí uma analogia com uma certa propaganda. Então, Agro é Fogo, então é um site que vai trazer informações, né? Um jornalismo investigativo, né? Também tem levantamento de dados, aquele gráfico a gente tirou de lá, então vale a pena conferir, né? Tem muita informação lá e reportagens. Ó, eu achei que tinha uma tarefinha aqui, mas não tem. Eu vou passar uma tarefinha para vocês agora, aqui, ó, no olho a olho. Então, vamos pesquisar, né, que regiões de Pernambuco, tá? Que regiões de Pernambuco utilizam as queimadas em algum período do ano. Então, qual é a área canavieira? Quais os impactos? Quais as cidades daqui de Pernambuco que vão ter problema com queimadas? Tá? Então, fica essa tarefinha para vocês, que infelizmente não está ali no slide, mas eu estou falando aqui porque era essa tarefa que eu ia passar para vocês. Beleza? Então, vou passar para a professora Cláudia para ela se despedir, já agradecendo a presença. Bem, pessoal, agradecendo o convite ao professor Armando, a presença de vocês na nossa aula, uma aula maravilhosa. Nos anos 80 já se tinha o cuidado dessas queimadas, professor, principalmente nessa região de cana-de-açúcar, quando eu fazia o técnico agrícola. Então, já existia isso, era essa questão de acabar por tanta agressão, e até hoje continua se queimando, continua se colocando esses incêndiozinhos, essas queimadas que realmente matam muitos animais e acabam com a nossa vegetação. Então, pessoal, façam a pesquisa do professor. Tchau, tchau, pessoal. É isso, minha gente. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. E é isso, né? Pensar no meio ambiente requer uma mudança estrutural, e essa mudança existe luta, existe combate, né? Porque se a gente deixar as coisas como estão, já viu que não vai ter mudança, não. Então, deixando aí mais um dia de conscientização para vocês. Aquele abraço e tchau, tchau. Boa semana.